Primeiro encontro, terrorismo ou arte? Hacking Bay. Este é um resumo do encontro de leitura e debate do texto Terrorismo Poético. Trecho de Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, de Hacking Bay, 2003. E como é que ele vai construir esse espaço? Ele vai construir a partir do caos. O caos é um conceito fundamental, não só para entendermos o terrorismo poético, mas para entendermos o pensamento do Hacking Bay e esse livro no qual o pensamento do Hacking Bay se insere. O texto Terrorismo Poético está dentro de um livro chamado Caos, os panfletos do anarquismo ontológico. Caos é o primeiro capítulo, o primeiro subcapítulo que está no capítulo 1 deste livro, que se chama Caos. Ele também vai ser a última coisa que vai ser comentada neste livro. O caos atravessa esse pensamento. O caos é o grande motor desse livro, porque o autor se esforça em defini-lo como uma anterioridade. Isso é importante olharmos, porque o caos ele não é o primeiro passo de algo, ele é anterior. O caos é o inominável. Para esse autor, o caos é a desordem, mas apenas antes de ser assim nomeável. Do mesmo modo que o caos é também a beleza e a ordem. Porque se ele é antes da nominação, para você nominar a desordem, você tem que separar da ordem. E no momento em que você separa, você já saiu da anterioridade. Então a ideia do caos é justamente estar na beleza, na ordem e na desordem. Ele é pré-diferenciação como um buraco, que só se define pelo seu entorno. Isso quem está dizendo sou eu, não é o Hacking Bay. Quando eu citá-lo, eu vou colocar entre aspas. Ele é pré-diferenciação, como um buraco que só se define pelo seu entorno. Ou seja, não pela ausência, mas pela presença. A gente só vê o buraco quando a gente vê a beira. Ele só se define em função da presença de algo que está no entorno. E o caos, na medida em que ele é o inominável, ele é justamente esse anterior, esse buraco, esse espaço vazio, que só vai ser definível a partir do contraste com algo que existe. O caos é o centro. É a ausência inominável. O que nos escritos do Hacking Bay se define nunca será, então, a visibilidade do caos, mas as pistas de como construir indefiníveis. Esse espaço de indefinição. Massa. O Adriano faz um comentário para a gente a respeito do personagem Gatsby, que eu conheço muito pouco. Obrigado por compartilhar conosco, Adriano, essa sua perspectiva. Eu vou fazer um recorte do texto do Terrorismo Poético para a gente pensar em 3 elementos inicialmente. Eu quero dividir o texto do Terrorismo Poético, primeiro, para a gente pensar em objetivos, recepção e estética, a partir da perspectiva do terrorismo poético. Sim, John, eu acho que ele da perspectiva do Hacking Bay, ele é pré-linguagem. Ele não está na margem da cultura, ele está no centro do que, ao ser nomeado, vai se construir como cultura. O caos é a fresta, é o espaço vazio que se configura e que se preserva, o espaço do inominável dentro daquilo que é nomeável. Ele não está fora. Tanto se a gente pensar da perspectiva da zona autônoma temporária, para falar de algo que pode ser apontado diretamente e que contribui para o nosso texto de hoje, não é o nosso texto, mas contribui, a zona autônoma temporária é um conceito do Hacking Bay de algo que se cria dentro da cidade. É um espaço de indefinição do que seriam as regras de uso, ocupação, as regras políticas, as regras éticas até naquele espaço, que se constrói por um agregado específico e dentro do território do inominável. São regras que só podem ser vividas, não podem ser previamente nem durante nomeadas. Na medida em que você nomeia
as regras que estão inseridas naquele espaço, você não tem mais uma zona autônoma temporária. Ela existe em função desse encontro, e na medida em que esse encontro dá a haver uma brecha no sistema, se a gente quiser assim chamar, mas na ordem de coisas que estão inseridas. Por isso, o caos para o Hacking Bay, me parece, proposto por essa perspectiva, o caos proposto por essa perspectiva, ele não é externo, ele é interno. Ele é nesse espaço de indefinição que persiste dentro das zonas definíveis. Então, eu vou olhar para o terrorismo poético a partir de 3 questões: objetivos, recepção e estética. São 3 trechinhos que estão no texto que nós enviamos para vocês. Qual seria o objetivo do terrorismo poético? Eu vou, de maneira intencional, me negar a olhar para os exemplos dele. E tem um motivo para isso, para que esses exemplos se colocam. Quais são os objetivos do terrorismo poético? Lá na página 6 do trechinho que a gente colocou para vocês. Ele diz, abre aspas, mais tarde, essa pessoa perceberá que por alguns momentos acreditou em algo extraordinário e talvez se sinta motivada a procurar um modo mais interessante de existência. Fecha aspas. Buscar, fomentar, construir a oportunidade de que as pessoas que passem por aquele acontecimento procurem um modo mais interessante de existência. Algo extraordinário tem que ser lido aqui pela raiz da palavra, extraordinário. É o que está fora da ordem, é o que está fora do cotidiano, é o que não pode ser nomeado da maneira como nós costumamos nomear. Que está para além daquilo que nós consideramos ordinário. Tá, o que se pretende, então, como recepção? Ele vai falar um pouquinho do que a gente entende como recepção do acontecimento de terrorismo poético na página 7. Ele vai dizer, a reação do público ou choque estético produzido, aqui eu estou fazendo uma citação direta, abre aspas, a citação do público ou choque estético produzido pelo terrorismo poético tem de ser uma emoção tão forte quanto o terror, profunda repugnância, tesão sexual, temor supersticioso, súbitas revelações intuitivas, angústia dadaísta. Não importa se o terrorismo poético é dirigido a apenas uma ou várias pessoas, se é assinado ou anônimo. Se não mudar a vida de alguém além da do artista, ele falhou. Terrorismo poético é um ato num teatro da crueldade sem palco, sem fileiras de poltronas, sem ingresso ou paredes. Para que funcione, o terrorismo poético deve afastar-se de forma categórica de todas as estruturas tradicionais para o consumo de arte, galeria, publicação e mídia. Desse modo, Hacking Bay desenha para a gente o estado da recepção da obra de terrorismo poético. Ele está fora das estruturas tradicionais, não apenas no sentido das organizações, das instituições que amparam esses acontecimentos, mas também das disponibilidades das pessoas frente a esse acontecimento. Ao tentar aprofundar emoções tão fortes quanto o terror, o Hacking Bay está propondo um panfleto, né? Ele chama esse escrito deles de panfletos, né? No qual a arte pode se dar deste modo. E é muito interessante porque ele afirma essa pessoa como artista, mas ele diz, esse arte tem que fazer uma arte que está fora das instituições e dos modos de conceber a arte. O terceiro apontamento que eu quero fazer hoje tem a ver com a perspectiva estética. Ele vai dizer ali na página 7, não faça terrorismo poético para outros artistas. Faça-o para aquelas pessoas que não perceberão, pelo menos não imediatamente, que aquilo que você fez é arte. Evite categorias artísticas reconhecíveis. Evite politicagem. Não argumente. Não seja sentimental. Seja brutal. Assuma riscos. Vandalize apenas o que deve ser destruído. Faça algo de que as crianças se lembrarão por toda a vida. Mas não seja espontâneo, ao menos que a musa do terrorismo poético tenha se apossado de você. Vista-se de forma intencional. Deixe um nome falso. Torne-se uma lenda.
Melhor terrorismo poético é contra a lei, mas não seja pego. Arte como crime, crime como arte. Ele termina naquela frase que a gente vai ter visto, né? Que a gente vê-se no documentário do Picho, né? Pichado no alto de um prédio de São Paulo. A ideia é que você invada uma percepção, como ele já tinha falado anteriormente, que não seja identificável como arte, mas, por outro lado, que você não seja espontâneo, espontânea, que você tenha uma técnica, né, nesse sentido da não espontaneidade, que você seja pertinente, que você seja assertiva. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui que é muito importante, que é vandalize apenas aquilo que precisa ser vandalizado. Né? Quem faz esse julgamento? Luiz Fernando, isso é muito bacana, porque essa pergunta é para onde eu queria ir. No 1.6, que é um texto depois desse que a gente sugeriu para vocês, ele vai colocar um outro tipo de arte, que ele chama de arte sabotagem. E é bem interessante a gente olhar para a arte sabotagem para a gente entender quem é que faz esse julgamento. Ele não vai deixar de ser, em alguma medida, pessoal, mas ele tem aqui um desenvolvimento. Essa ideia tem um desenvolvimento que pode ser verificado. Em Arte Sabotagem, e vai estar algumas páginas depois, no mesmo livro, eu vou ler aqui para vocês, mas depois recomendo a leitura, ele vai dizer, abre aspas, a arte sabotagem é o lado negro do terrorismo poético. Criação através da destruição. Mas ele não pode servir a nenhum partido ou niilismo, nem mesmo à própria arte. Assim como a destruição da ilusão eleva a consciência, a demolição da praga estética adoça o ar no mundo do discurso, do outro. A arte-sabotagem serve apenas à percepção, à atenção, à consciência. A arte-sabotagem, ele vai dizer um pouquinho depois, no mesmo texto, não pode nunca procurar o poder, apenas renunciar ao poder. E aí ele vai trazer alguns exemplos. E a gente vai começar lendo esses exemplos para a gente conceber esses acontecimentos poéticos. E aí eu vou para a questão da exemplificação do que seria o terrorismo poético. Exemplos de arte sabotagem em contraste com o terrorismo poético, dados pelo próprio Hakim Bey, na página 12 do mesmo livro que nós lemos, desse trechinho que a gente sugeriu para vocês. Ele vai dizer, abre aspas, jogar dinheiro para o alto no meio da bolsa de valores seria um terrorismo poético bastante razoável, mas destruir o dinheiro seria uma excelente arte-sabotagem. Interferir numa transmissão de TV e colocar no ar alguns minutos de arte incendiária caótica seria um grande feito de terrorismo poético, mas simplesmente explodir a torre de transmissão seria um ato de arte-sabotagem perfeitamente adequado. A gente começa a ver, então, que o julgamento possível para a diferença entre terrorismo poético e arte-sabotagem está na sua capacidade criativa ou na sua capacidade destrutiva. A arte-sabotagem seria aquilo que vai servir, como o próprio Hakim Bey diz, apenas a percepção, a atenção e a consciência. A destruição da ilusão, que é algo que é ligado à questão do terrorismo poético, que trabalha a partir dessa criação, da sua dimensão criativa, né, produzir novos modos de convivência, balançar, sacudir os modos estabelecidos, inclusive de entendimento da arte, a partir da proposição de acontecimentos que ainda não se deram, imprevistos, né, pela raiz da palavra, que não podem ser previstos anteriormente como possíveis. Ele é um ato criativo de mais um posicionamento no mundo. A arte-sabotagem, ele trabalha pelo oposto, como se a função do artista fosse destruir, para que, a partir dessa destruição, algo se produza por si. Quem faz o julgamento do vandalizar a partir daquilo
o que deve ser destruído é esse dispositivo fundamental na diferenciação entre arte, sabotagem e terrorismo poético. Nós estamos falando de uma dimensão criativa de novos modos de existência, ou nós estamos falando de destrutivo daquilo que pode ser produzido como uma ilusão da sociedade do espetáculo? Diego Baff lê um trecho de Sobre a Lição, ou do Ensinar e do Aprender na Amizade e na Liberdade. Trecho de Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas, de Jorge Larossa, 2015. Não é que nós saibamos do texto o que nós pensamos do texto, mas o que, com o texto, ou contra o texto, ou a partir do texto, nós sejamos capazes de pensar. O que se deve ler na lição não é o que o texto diz, mas aquilo que ele dá o que dizer. Por isso, a leitura da lição é escuta, além daquilo que o texto diz, o que o texto abriga e o que ele dá o que dizer. Ler não é apropriar-se do dito, mas recolher-se na intimidade daquilo que dá o que dizer ao dito, e demorar-se nisso. Entrar num texto é morar e demorar-se no dito do dito. Por isso, ler é trazer o dito à proximidade do que fica por dizer, trazer o pensado à proximidade do que fica por pensar, trazer o respondido à proximidade do que fica por perguntar. Para a gente interessa muito essa ideia da leitura como busca da pergunta que o texto abriga, instiga, e como aquilo que nos leva a pensar impensáveis, que nos aproxima de dizer indizíveis. Mais do que saber do texto, saber com o texto algo que a gente não saberia sem a experiência de ter atravessado ele. O texto embasa a estratégia de leitura utilizada nesse ciclo de leituras. A seguir, as pessoas participantes foram convidadas a elaborarem perguntas baseadas nessa estratégia. A partir disso, as pessoas participantes do encontro foram convidadas a responder as perguntas sob sua perspectiva pessoal. Eis algumas respostas dadas. A pergunta que eu escolhi é essa aqui. Como não ser banal e não afetar, gerar experiência de fato a ninguém? É uma coisa que eu penso também bastante, e eu acredito que o banal, ele é um julgamento que vem do outro, né? Mas se aquilo é importante para você, então não é banal, tem importância para você. Eu acho que as coisas estão na corrente que isso gera. Então, o que é banal para alguém pode ser, não precisa ser necessariamente para outra. E como, para mim, a intervenção urbana, ela parte muito do olhar para si mesmo e para o outro, você olhando para você, para o que não é banal para você, já dá um significado para aquilo diferente. Mostra outras formas, né, de olhar e se estar no mundo, compartilhando. Coisas, né, a pergunta que a Poli fez, a Poliana, que é também colega lá da geografia, ela diz, né, de onde vem essa necessidade de subverter a arte? Seria ela sinônimo de uma necessidade de romper com estruturas? De onde vem isso? Bom, eu não vou tentar responder nada, né, até porque eu não tenho nem propriedade, assim, como... porque eu não venho dos estudos da arte, né, para tentar contemplar essa pergunta, mas, enfim, né, quando eu comecei a pensar sobre essas relações, né, de arte e pensando junto com a geografia, né, a gente vê muito, a gente tenta perceber muito as potências artísticas enquanto modos de a gente criar outros significados para os espaços, né, criar outros tipos de memórias, né, e de certa forma até com o potencial revolucionário que tem na arte, né. E, enfim, né, a partir de algumas leituras, né, que a gente tem feito, até pelo grupo aqui, a gente descobre que não é todo tipo de arte, né, que se coloca com essa característica subversiva, né, que, enfim, né, existem
existe toda uma arte institucional, né, que ela, enfim, não pretende a ter essa subversão em si, né, em romper com essas estruturas que você diz. Mas se a gente pegasse a leitura do Hakim Bey, né, e pensando esse caos, né, que ele propõe enquanto uma propulsão, né, para a gente pensar as ações artísticas, então a gente pega, a gente percebe que pode existir uma certa essência subversiva. E daí eu penso, por exemplo, numa imagem, né, que alguém até citou, né, do artista de rua que rouba o tempo de alguém no sinaleiro, né, sequestra o tempo de alguém no sinaleiro. Talvez os malabares ou a arte que ele está fazendo ali, ela não seja, não queira ser subversiva pela sua estética, né, no sentido de promover algo novo, algo que foge da consciência, que foge, né, do cotidiano das pessoas, mas só pelo fato dela introduzir, né, uma paisagem nova naquele tempo do trânsito, né, dar um novo, invadir aquele ritmo, né, por um momento, esse ato dela já tá ali, né, é por si só subversivo, eu penso, né. E eu achei engraçado, porque o Cauã citou a minha pergunta e comentou a pergunta do Rogério, que é exatamente a pergunta que eu queria comentar. Em que ele fala, isso que o Cauã falou, né? O artista de rua sequestra o tempo das pessoas, muitas vezes no semáforo, que obriga as pessoas a assistir, ou o cantor no metrô. Eu acho que sim. E eu gostei de pensar sobre essa prática urbana dessa forma, assim. Eu já desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica, onde eu trabalhei justamente com essa dinâmica do semáforo, né, com esses artistas performáticos de rua. E eu gostei muito dessa possibilidade do Rogério. Nossa, daria para a gente trocar ideia sobre isso por um tempão, mas eu acho que basta um simples sim. Eu acho que o artista de rua é um sequestrador ambulante que faz a gente feliz no dia a dia. Muito prazer, eu sou a Guerra, sou uma estudante de pedagogia na Universidade Federal, conheço boa parte da galera que está aqui, e eu quero comentar a pergunta do Lucas Eduardo, que ele cita: vandalize apenas algo que deve ser destruído. Quem faz esse julgamento? E aqui eu quero me posicionar ao mesmo tempo enquanto uma pessoa desviante de uma norma cis heterossexual, mas que pertence a uma norma branca, e eu acho que ao comentar essa pergunta eu queria trazer exatamente sobre isso, né? Eu acho que quem faz esse julgamento a gente faz a partir da sua situação dentro de um tecido social, assim. Então, eu lembro muito da minha primeira experiência, por exemplo, de movimento nacional estudantil, em que eu conheci uma galera do Picho, do Rio de Janeiro, e que eles falavam que eles vandalizavam, por exemplo, eles vandalizavam não, mas pichavam grandes monumentos históricos de pessoas brancas, justamente porque aquela não é a história deles, mas é a imposição de uma história que dita sobre os corpos deles, entende? E ao mesmo tempo eu quero também fazer uma citação de uma cantora que eu gosto muito, que é a Aventura Profana, que numa música dela ela fala que o macho caia e que o seu Deus transicione. Então, nessa citação, ela fala, por exemplo, sobre a ideia de um Deus branco, cis heterossexual, que dita sobre as normas de corpos de travestis, negras e tudo mais, entende? Eu acho que falar sobre quem faz esse julgamento é falar sobre aonde no tecido social você se insere. E aí, se vandalizar algo, né, tipo, apenas o que deve ser destruído, eu interpreto no sentido de quais são essas posições discursivas que ditam sobre os nossos corpos e sobre a nossa realidade, assim, que ditam sobre nós. Então, não sei se a ideia não respondi, né, mas eu acho que é trazer essa preocupação e essa questão de que a gente não tem um mundo pronto, a gente tem um mundo imposto para as nossas corpos e para as nossas realidades, e destruir apenas o que deve ser destruído, ou vandalizar o que deve ser destruído, para mim, se interpreta no sentido de realmente destruir algo para que aí, a partir disso, a gente produza algo a partir das nossas vozes, sabe? Eu sou um malabarista, eu trabalho em circo normalmente, mas trabalho na rua também. Eu estou gostando do ciclo de poder ter esses questionamentos, eu acabo boiando um pouco aí nas ideias, eu acho que eu preciso ler muito mais sobre isso. Mas eu quero levantar um apontamento sobre a arte sabotagem numa própria experiência minha do que eu faço. Bem, eu trabalho em circos, mas ao mesmo tempo eu tento
como eu comecei num projeto social na periferia de São Paulo, a fazer malabares, e esse malabares me levou para o mundo, já viajei 37 países, viajando em grandes produções, em grandes espetáculos, em grandes circos. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu me financio vou de maneira voluntária, sozinho, independente. Eu tive países subdesenvolvidos na Ásia, tive na África por longo tempo, tive na Ásia, na Oceania, na Papua Nova Guiné, que foi o ponto máximo onde eu consegui chegar com a minha arte, baseado num conceito, assim, para mim, que é de descentralização, sair dos grandes centros e tentar levar a arte nos lugares onde ela ainda, a arte do circo, no meu caso, onde ela ainda não chegou, ou ela está limitada sempre nas grandes galerias, né? Então, talvez, eu não sei, será que isso poderia ser considerado como arte sabotagem, onde eu saboto o fato da minha arte hoje estar sendo somente uma mercadoria para aqueles que podem pagar, porque para você ver um espetáculo de circo, ele está sempre, na maioria das vezes, limitado aos grandes centros, a uma população que é geograficamente e economicamente privilegiada. E aí, quando isso rompe, né, um pouco, e aí eu tenho uma experiência diante disso, porque eu fiz um show para o Papa Francisco no Vaticano, em 2014, e fiz esse montão de viagens independentes por longo tempo em países, assim como eu faço aqui no Brasil. Eu estou no Ceará agora, nesse momento, visitando muitos assentamentos. Esse trabalho de descentralização da arte, e é tão incrível porque o show para o Papa Francisco tem as pessoas perguntam tanto, os meios de comunicação, as entrevistas que eu dou perguntam tanto, mas quase nunca perguntam sobre essas aventuras, essa maneira como eu me jogo, né, em determinados lugares no mundo para tentar levar a arte de maneira independente a lugares onde ela ainda nunca chegou, a arte do circo, enfim. E aí eu fico me perguntando assim, como que eu lido com isso, como que eu contribuo de alguma forma à sociedade, o mundo com isso que eu estou fazendo, porque esse meu questionamento, eu mesmo não consigo chegar numa conclusão disso. Eu vou e faço, mas quando eu tenho que explicar isso, eu não consigo. Acho que eu estou nesse curso aí justamente para abrir isso e tentar ter algum conceito sobre isso.